Desde a geração passada de consoles, os jogadores vêm sofrendo com um problema constante nos joysticks, o famoso problema do drift. Mas será que ninguém descobriu como resolver isso aí ainda? Sim, isso tem uma solução e nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo para você. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis. Antes de começar, esse vídeo é para todos os jogadores de videogame contemporâneos. Ele engloba aí todo mundo de todos os videogames, não apenas Xbox. Porque esse problema acontece em todas as plataformas de videogames atuais, beleza? Você já teve aí um controle de videogame moderno que deu tal problema do drift? Esse problema é quando o seu controle começa a puxar para uma direção que normalmente não devia acontecer. Ou ele começa a falhar quando você empurra ele para uma direção, causando aí descontrole nos comandos do seu jogo. Seu personagem, seu carro, sua mira salta ou erra a posição por causa desse problema. É uma coisa que quando acontece realmente é um saco porque você não consegue controlar corretamente seu jogo. Para você entender o que causa esse problema, eu vou deixar no card, na descrição e fixado nos comentários um vídeo que explica detalhadamente o que causa esse problema. É um vídeo aqui antigo do canal, eu já fiz ele, mas se você não viu ainda, vai estar aí nesses links para você poder ver. Eu não vou repetir aqui o que acontece, senão vai gerar redundância, então vai lá nesse vídeo que eu vou deixar fixado para você poder entender. Mas basicamente o drift é causado pelo desgaste do potenciômetro dos sticks dos controles de videogames atuais ou alguma sujeira ali dentro. Esse desgaste aí acontece com o tempo e pode ocorrer em qualquer momento, porém o ideal é que ele só começasse a acontecer no fim da vida útil do joystick. Só que, atualmente, esse desgaste vem acontecendo bem antes do final da vida útil dos controles. Muita gente aí reclama que, com uns 3 meses de uso já, alguns controles começam a dar o problema. E mesmo que você leve aí num técnico e substitua a peça defeituosa, o controle parece que não fica 100% igual como ele era. Isso aí é mais por causa do firmware, tá explicado nesse vídeo que eu deixei fixado para vocês. Então, com tanto problema nesse sentido, será que ninguém inventou algo que evite esse problema do desgaste dos potenciômetros? Sim, a solução para isso existe já há bastante tempo e se chama sensor Hall ou sensor de efeito Hall. O sensor de efeito Hall funciona de uma forma diferente de um potenciômetro. Ele consegue variar uma voltagem que entra nele baseada num campo magnético. Então, com essa variação, é possível fazer uma leitura que pode ser usada num joystick, por exemplo, para saber a inclinação dele, da direção do seu personagem, da sua mira e etc. no seu jogo. Como se usa magnetismo nesse sensor, não há contato de peças móveis com ele. Basta você aproximar ou afastar um ímã dele para que ele execute a variação de voltagem. Diferente aí de um joystick contemporâneo que usa um stick com potenciômetros que se desgastam com o tempo por causa do atrito entre as peças. A primeira vez que esse tipo de sensor foi usado num console de videogame comercial foi no Dreamcast da Sega. O controle do Dreamcast da Sega não possui potenciômetros na construção para o stick e os gatilhos, usando aí sensores Hall no lugar. Então a galera já tinha a solução disso antes? Já. E por que não continuar usando joysticks com sensores Hall? Mas eles estão usando. Sensores Hall são usados nos joysticks desde o PlayStation 4 e Xbox One. Hã? Tu não sabia? Eles usam sensores Hall nos gatilhos dos joysticks atuais. E a gente sabe que quase não temos problemas de drift com os gatilhos dos controles mais modernos. Ué, se o sensor Hall não tem problema de desgaste e eles estão usando aí nos gatilhos, por que eles não usam nos sticks também? A resposta primária para isso é tempo de curva de resposta. E mais duas coisinhas aí que lá pro final do vídeo vocês vão entender, fiquem ligados. O sensor Hall tem uma curva de resposta que não é linear e imediata. Ele precisa de um tempo para informar corretamente a voltagem baseado na aproximação do magneto. Não, gente, eu não estou falando do magneto, estou falando de magneto-ímã, tá? Magneto-ímã, não é o magneto do X-Men. Então, ele gera uma curva de tempo de resposta até dar o valor correto da posição desse magneto. Já o potenciômetro é imediato porque a leitura é analógica. A resistência em ohms do potenciômetro é medida pelo circuito do joystick, dando o valor da inclinação do eixo do stick imediatamente. Você pode entender essa curva de resposta do sensor Hall usando o seu celular.
Se o seu celular tem uma bússola integrada, você consegue literalmente ver esse atraso na leitura. Como a Terra aí é um grande ímã e o seu celular tem um sensor Hall que se alinha ao campo magnético do planeta, quando você gira o seu celular, o sensor Hall aponta sempre para o norte. Mas presta atenção como é que ele demora para dar essa informação para você. Quando você gira o celular, ele não responde imediatamente. Há um tempo até que ele informe corretamente a posição do norte da Terra. Isso se dá porque o campo magnético do planeta é muito fraco e o sensor é muito mais sensível do que o sensor Hall presente num joystick, por exemplo. Por isso, ele é mais lento. Então essa curva de resposta fica bem mais visível e a gente consegue entender como é que ela funciona na prática. Eles usam sensor Hall atualmente só nos gatilhos pelo seguinte: normalmente a função analógica dos gatilhos dos controles são usados em jogos que exigem precisão, mas essa precisão é feita normalmente de modo lento e você não consegue sentir esse atraso que o sensor Hall causa. Num jogo de corrida, você não percebe o atraso porque seu cérebro acha que isso é causado pelo carro que você está dirigindo, que já tem aí a inércia natural dele que é simulada no jogo. Outro exemplo é um jogo que você usa um arco e flecha para atirar. A pressão e a forma como você segura o gatilho vai ser lenta para você poder atingir seu alvo, então você também não vai perceber essa curva de atraso do sensor Hall. O Dreamcast, apesar de usar sensores Hall, tinha esse problema no joystick dele. Você sentia que o movimento do seu personagem era meio gelatinoso, principalmente aí nos jogos do Sonic. Você sentia que ele não respondia imediatamente ao movimento. Era muito pouca essa sensação, mas não era de imediato, mas dava sim para perceber. O seu cérebro meio que treinava esse delay e você conseguia jogar e acabava se acostumando. Quem teve um Dreamcast e jogava Marvel vs Capcom 2 sabe que era praticamente impossível fazer um combo e até mesmo movimentos especiais no stick do Dreamcast. Isso porque os sensores Hall do stick não respondiam imediatamente a movimentos bruscos que normalmente existem num jogo de luta. Você era obrigado aí a usar o direcional, aí funcionava tudo certinho. Mas então a gente está em 2022 e ninguém melhorou esse sensor Hall ainda? Sim, pra caramba! Tanto é que fabricantes já começam a tentar novamente colocar esses sensores nos sticks, porém ainda assim com certa cautela. Existem fabricantes que fazem joysticks para o Nintendo Switch com sensor Hall. E ele é bem parecido com os sticks atuais, porém não funciona como potenciômetro e sim com os sensores. E por que só para Nintendo Switch? Não tem muito jogo do Switch que exige aí precisão, né? E além do que a galera lá joga mais jogo casual, né? Não é igual um FPS, né? Que se a mira não for precisa, adeus. Existem mais dois fatores que dificultam o uso do stick com o sensor Hall. Muita gente aí pode achar que é o custo, né? Mas o custo mesmo do stick é só de poucos centavos a mais que os sticks com potenciômetro. Bom, o sensor Hall, diferente do potenciômetro, precisa de um DAC que vai ler a voltagem que ele entrega, converter em dados digitais. Isso gera um custo a mais na produção do controle, por causa desse DAC. Ah, mas o potenciômetro não é a mesma coisa? Não é analógico? Não tem que fazer leitura do mesmo jeito? Sim, mas o circuito para isso é mais simples e mais barato. O circuito para sensor Hall precisa corrigir a curvatura de atraso e constantemente compensar desvios de amaciamento do sensor que ocorrem ao longo do uso. Não é algo que encareceria tanto um controle, mas sim deixaria ele mais caro para produzir. E a última coisa é, obviamente, a nossa odiada obsolescência programada. Tudo que é feito hoje em dia é feito para se desgastar para que você continue comprando coisas novas. Num joystick de videogame, a peça que vai se desgastar primeiramente é exatamente o stick. E é por isso que praticamente eles calculam esse desgaste para ocorrer precisamente meses depois que a garantia acaba. Então, ao mesmo tempo que para produzir um controle com sticks que usam potenciômetros é mais barato, fácil e mais preciso, eles garantem aí que o controle vai quebrar e fatalmente você vai comprar outro. Tanto é que as versões Elite dos controles dos consoles atuais não têm sticks com sensores Hall. Poderia ter, né? Já que a gente está pagando mais caro por um produto premium. Eles poderiam abrir mão da obsolescência programada para garantir o diferencial do controle e a durabilidade dele, o que não acontece. Existe a solução, mas vai depender exclusivamente das empresas focarem nessa tecnologia para aprimorá-la e abandonar os sticks com potenciômetros. Ou fazer com que os sticks de potenciômetro não se desgastem facilmente, para o fim do nosso pesadelo. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui nos comentários, deixa aquele like também para fortalecer e compartilha ele com seus amigos para eles entenderem, né, mais desse problemão que assola a nossa geração de videogames. Então é isso, Rani aqui, até o próximo vídeo, fui!